Primeiro, eu sou o Vaguerê, eu sou formado em comunicação visual pela FAAP. Eu não conhecia nada de propaganda, de promoção, e num curso de desenho livre que um amigo me falou, pô, por que você não vai trabalhar em uma agência? Eu fui assistir uma palestra do Eduardo Fischer e ele sorteou um estágio para quem criasse alguma coisa lá na hora. Eu tive a sorte de ganhar. Aí eu entrei em ATL, mas na própria Fischer eu gostava de fazer o quê? O logotipo, o material de PDV. E um grande diretor de arte da época falou, por que você não vai trabalhar no marketing promocional? E me indicou algumas agências, inclusive a primeira que eu fui, era bem garoto, foi a Bullet. Bom, eu passei por várias agências, eu acho que para registrar algumas aqui, a Ponto de Criação, a SD, a Rock, a Agita Brasil, a The Group e agora eu estou na Dabster. Eu adoro sair e andar. Eu como bom criativo de marketing promocional, vou a campo. Então, o que eu te falei, eu vou em exposição, eu vou em supermercado, eu vou em show e eu ando na rua, eu ando na Rua Augusta, no Oscar Freire, para ver o que as lojas estão fazendo. Eu acho que esse é um ponto-chave de inspiração. Ver o que as pessoas estão fazendo de criativo, de inovador e me espelhar naquilo. Se a gente vende uma coisa chamada live marketing, você precisa estar onde o live acontece. Agora, o desafio do criativo hoje, eu acho que é o filtro. Hoje a gente tem muita informação, e parece que as pessoas não sabem o que fazer com informação. O que eu vejo num criativo? Ele não pode ser o cara do talento, eu sento lá nos últimos 15 minutos e tenho uma ideia brilhante. Não, ele precisa ler o briefing, ele precisa ler pesquisa, ele precisa se informar e filtrar. E o principal é saber como filtrar essa informação. A conduta do diretor de criação, eu acho que é ser um questionador. Ele é um questionador sem saber qual é a resposta certa, diferente de um professor. Acho que um professor, quando pergunta uma questão, ele já sabe qual é a resposta que tem que ser dada. Um diretor de criação, não. Ele lança uma pergunta e como ele espera uma inovação naquela resposta, ele não sabe o que vem. Ele só tem que saber quando a resposta certa apareceu. E se eu partir do princípio que basta a informação para você ser um diretor de criação criativo, então eu nivelaria todo mundo. Você não teria destaques nessa linha. E o que destaca é o feeling, é a intuição. É quando você percebe que aquela ideia, que não precisa nem ser uma ideia nova, pode ser até uma repaginada de uma ideia, mas que aquilo é pertinente para aquele momento. A frase ainda está de pé, é 1% de inspiração e 100% de transpiração. Tem um case particular que eu gosto muito, que é um case que ainda está de pé, que foi feito numa agência de marketing promocional, que foi o desenho de uma marca. A gente recebeu o briefing para redesenhar o logo da Caloi. Quando eu estava na faculdade, eu vi uma apresentação da Sal, da DPZ, lembra da Sal? E eles tinham redesenhado o logo da Monark. Eu nunca esqueci aquilo. Nossa, uma apresentação fabulosa. Aquilo me impressionou tanto que quando eu recebi esse briefing de redesenho do logo da Caloi, falei, puxa, eu quero tentar fazer alguma coisa 10% perto do que a Sal apresentou. E a gente fez um trabalho muito bacana. Depois, além da marca, a gente fazia toda a comunicação, que muita gente até hoje ainda que lembra, fala, você que redesenhou o logo da Caloi. Então eu gosto muito desse case. Eu acho que o marketing promocional precisa olhar um pouco menos para a empresa e olhar mais para o consumidor. O consumidor hoje está sendo rastreado, está sendo medido, está sendo avaliado em todos os detalhes. E como a gente está falando em ativar esse consumidor, eu tenho que saber o momento exato, como funciona a cabeça desse consumidor. Você tem que sempre pensar em fazer um trabalho genial naquele trabalho. Mas nem sempre vai acontecer e nem sempre o cliente quer esse trabalho. Agora, você tem que estar atento para quando essa ideia surgir e o cliente aprovar, ela seja implementada. Eu sou santista, né? Não só torcedor do time, mas nascido na cidade de Santos. Vim para São Paulo com 17 anos para estudar na Fundação Getúlio Vargas. Eu lembro que eu fui no quadro de aviso lá na Fundação Getúlio Vargas, e isso a GV tem de legal, né? As pessoas procuram formandos da GV, tinha assim, ofertas de emprego, eu vi uma
Liguei para o cara, fiz uma entrevista, fui aprovado e fui trabalhar no meu primeiro emprego de marketing como assistente na área de marketing lá na Yamaha. Bom, ali eu me apaixonei. Hoje estou na Holding, sou vice-presidente de criação e operações da Holding Clube. Gente, a coisa mais divertida que tem. Interagir com as pessoas, você dar um minuto de alegria para elas, você proporcionar uma experiênciazinha diferente, você divertir as pessoas é genial. Criatividade, do jeito que eu entendo como o meu cérebro funciona, é um patchwork de referências. Então, a pessoa está te contando uma história e você está construindo um painel de referências, né? Como se você tivesse uma parede branca e ela está te contando uma história, você põe uma fotografia, põe uma frase, põe uma música, e uma hora você acha um match, fala, peraí, isso aqui é parecido com aquilo. Curiosamente, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês criam do nada, da folha em branco. A folha nunca está branca. A folha está sempre lotada de coisas. Brainstorm é uma coisa bem bacana e eu acho que funciona. Tenho experiências por grandes projetos que a gente fez, que a ideia inicial partiu de uma sugestão de uma pessoa de fora da criação. Um cara do atendimento, um cara do planejamento, às vezes até um cara da produção. E porque ele falou assim, eu vi um negócio e parou todo mundo, falou, é isso. Olha, um monte de coisas legais a gente fez, mas assim, o maior de todos foi o lançamento do Gol Geração 5, que a gente construiu um ginásio na fábrica da Volkswagen do zero. O ginásio tinha 10 mil metros quadrados, 12 mil pessoas estavam dentro do ginásio, incluindo o presidente da República, etc. Nós fizemos um espetáculo contando toda a história do Gol. A gente tinha uma pista de 200 metros, redonda, 150, redonda, com um palco central, e a gente fez um grande musical contando a história do Gol, e foi muito divertido, assim, foi muito bacana, foi muito impactante, foi um projeto que a Volkswagen, o presidente da Volkswagen abraçou pessoalmente, então foi uma das coisas mais impactantes que eu já fiz na vida. Quando a pessoa ama o que faz, ela está ali apaixonada pelo que ela faz, ela não tem essa frescura de hierarquia, de horário, de regras rígidas. E aí é a hora que a criatividade surge, porque ela não está presa, não está subvertida, não está encaixotada, né? Então por isso que eu falo que a pessoa, para trabalhar nessa área, tem que ter muita paixão. Porque você quer fazer o melhor, a coisa mais incrível da história da sua vida, todo novo briefing. Assim, a vontade é sempre a mesma. Você pode até não conseguir, mas você quer fazer. Você senta e começa a trabalhar e fala assim, hoje eu vou arrebentar. Olha, eu fui atleta, fui seleção brasileira de polo aquático, então a minha facilidade e o entendimento do coletivo veio daí. Estudei administração de empresas, comecei trabalhando com meu pai num negócio ligado à construção civil, que realmente não me fazia muito feliz. Caí por acidente nesse mercado, minha carreira foi cheia de iniciativas empreendedoras minhas para chegar até onde eu cheguei. E eu era DJ, né? Desde os 15 anos eu toco, sempre tive uma relação com a música muito séria, muito forte. E aí teve uma fase da minha vida que eu rompi com tudo, eu vendi tudo que eu tinha, comprei um sound system e passei 2 anos rodando o Brasil fazendo rave. Só que a gente promovia experiências realmente muito especiais pro nosso público. E um grande amigo meu chegou um dia para mim e falou, Coy, você precisa muito vir trabalhar comigo, porque você trabalha com recursos escassos, promove experiências inesquecíveis, absurdas, e vem trabalhar para as marcas comigo. E no momento eu estou trabalhando com a B Ferraz na plataforma de Skol,
que é a plataforma School Music. Acho que a grande criação contemporânea é você conseguir misturar as suas referências num jeito seu, e daí você tem um pouco do autoral. Mas acho que o principal é a troca, né? Acho que a vibração da troca com pessoas que são onde você dá e você recebe, você mostra referência para alguém, abre um caminho para outro. É dentro daquele conceito do Creative Commons, né? Assim, assume da onde veio a tua referência. Peça permissão para usar a referência. E se a pessoa está disponível para trabalhar com você, traga ela para o time. Quando você depara com coisas extremamente geniais e muito de rompimento, aí é dom. Mas acho que o exercício da criatividade, da sua organização de processos criativos, ele é um trabalho. Acho que você tem que ter o dom, óbvio, de ser criativo, mas antes de tudo você tem que ser muito curioso, você tem que ter essa coleção de repertório, de referências, coisas que você se emociona. Então o briefing, para mim, ele tem que ter o posicionamento muito definido do que a marca quer e o budget, para você trabalhar na realidade e não trabalhar na suposição de um mundo ideal utópico. Eu consegui, depois de 7 anos, em 2007 eu fiz a ópera eletrônica. Foi a primeira e talvez a única do mundo. A Gol Linhas Aéreas queria um projeto que fosse brasileiro, completamente inovador, que tivesse tecnologia no seu DNA e que fosse uma coisa de ruptura, né? Foi uma experiência super legal. Lei Rouanet, então foi uma experiência super forte, cultural também, deu muita repercussão, foi um trabalho insano e valeu super a pena. Acho que o grande mérito e o grande segredo de ter participado de projetos que tenham sido bem sucedidos e bem legais, inovadores, é ter tido a chance de trabalhar com muita gente criativa, muita gente bacana, muita gente culta. É óbvio, quando você entra numa sala que tem egos gigantescos presentes, você tem que entender e valorizar cada um em cada momento. Então você tem que saber conduzir isso para que todo mundo tenha o seu momento de brilho, porque são criativos, são pessoas de muito valor. O meu prazer aqui é poder compartilhar dessas emoções que eu vivi trabalhando com o que eu gosto de fazer. E quem sabe inspirar outras pessoas a seguir o caminho delas e ter coragem de criar, ousar, sair da caixa.